E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Dessa vez falando sobre o Campeonato Brasileiro que terminou no último domingo na cidade de Timbó, Santa Catarina. Definiu, além do campeão brasileiro, mais 3 vagas para a equipe olímpica do Brasil, que vai jogar, né, no Uzbequistão no ano que vem, né, nas Olimpíadas. Um evento muito importante pro xadrez, do xadrez, né, por equipes. Mas antes da gente começar a ver as partidas, dar uma olhada nos resultados finais, deixe seu like, se inscreva, fique ligado no nosso conteúdo. Estamos tentando chegar aos 7 mil inscritos. Também agora tem um clube de membros. Eu fiz tinha configurado meio errado quando começou, agora eu reconfigurei, está no valor mais baixo para quem quiser dar uma ajuda extra ao canal, ter acesso a vídeos exclusivos, né? E é isso aí então. Vamos lá, vou repassar partida a partida os momentos críticos. Primeira rodada joguei contra o jovem Miguel Matos. Essa posição aqui, um porco-espinho, né? Essa estrutura aqui, que ele jogando A6 vai completar o porco-espinho, contra a posição do fianqueto das brancas. Essa é uma posição clássica em que de fianquetos opostos. O bispo em G2 está defendido pelo rei e o bispo em B7 não está defendido por ninguém. Então aqui as pretas têm que tomar um cuidado. Por exemplo, dama C8 é uma boa jogada, seguiria uma partida normal defendendo o bispo de B7. Dama C7 também é possível, mas fica sujeito a pulos de cavalo aqui. Porém, o Miguel jogou A6, que é um erro. O lance normal da estrutura, você completa a estrutura porco-espinho, controla a casa B5, mas falha taticamente, pelo motivo que eu expliquei. Agora é 5, ataca o bispo e ataca o cavalo. Se tomar em G2, eu tomo em F6 e os dois bispos das pretas estão atacados, as brancas ganham uma peça. Após E5, ele capturou em E5. Aí bispo captura B7. E captura D4. Na hora da partida até achei que dava para tentar torre A7. Porque depois de cavalo C6, que é um lance interessante, né? Ataca a dama, se o cavalo tomar o bispo toma e as brancas ganham uma peça. Pensei, dama por D1, cavalo toma E7, cheque, rei H8, torre captura B7, as pretas recuperam uma das peças e o cavalo está sem volta. Porém, aqui tem a jogada B3, né? É bem chata e não recupera o material. Se torre toma E7, bispo A3, com vantagem decisiva porque vai pegar uma das torres. Então aqui já está caindo o material. Ele optou por ficar com a qualidade a menos, tomou o cavalo, tomei a torre, ele tomou esse cavalo. Porém, aqui a simplificação favorece as brancas, mantém a qualidade a mais. Peão toma, torre C8, bispo E3, tomou em C4, tomou em B6. E agora, apesar dele ter tomado um peão, eu estou invadindo aquela da dama pela coluna C. A posição ganha para as brancas. A partida acabou nesse momento. Essa foi a primeira rodada. Na segunda, eu enfrentei Gustavo Kaiser, também jovem jogador de Santa Catarina, que fez um excelente torneio, né? Terminou com 7 pontos, com ótimos resultados ali contra o pessoal de cima ali do torneio, ganhou um montão de hate. Inclusive, ele me ajudou muito no critério de desempate, né? E a pontuação dele foi alta e o primeiro critério de desempate, né? Após estar empatado por pontos, é a pontuação dos seus adversários cortando com pior desempenho, com pior pontuação. E ele fez 7 pontos, contribuiu bastante para o meu critério. E a minha partida com ele foi muito bem jogada, assim, pelos dois. A abertura foi uma francesa Tarrasch, que chegou a essa posição aqui.
Eu joguei bispo B6. O que a gente pode destacar aqui? As pretas têm um peão isolado em C6, o peão de A7 também, mas as brancas têm um peão de E4 isolado. E essas fraquezas se equivalem. Na verdade, a posição é bem equilibrada. A partida seguiu, mas sem muita chance de vitória para nenhum dos lados. Ocorreu a troca aqui, bispo E6, ataquei lá em A2, ele trocou os bispos. Esse final de peças pesadas, essas fraquezas se equivalem. Sempre que um dos dois tomar uma, a outra deve cair, e se chegar a uma posição igual, foi o que aconteceu com o passar dos lances aqui, umas indas e vindas, mas nenhum dos lados teve grandes chances de vitória aqui, e a partida acabou empatando. Por exemplo, se eu tomar o peão aqui, ele toma esse, e o material continua igual. Tentei ameaçar lá, ele defendeu, trouxe a dama para G6, mas ele manteve aqui a tranquilidade e nada de especial aconteceu. Nesse momento eu resolvi tomar, atacando a dama, porém ele me dá cheque. Se eu cobrir de torre, ele troca as damas e toma aqui. Eu tirei o rei, ele recuperou o peão, torre E3, de olho em sacrifícios, ou em sacrifício em H3 ou tomar em A3, mas ele jogou muito bem dama D2. Se eu tomar em H3, agora toma rei G1 e a dama vai defender. Se eu tomar em A3, ele tem cheque em C2. Se eu jogar G6, tem torre e toma F7. Assim, né? E aqui as brancas estão dando mate. Então não tomei aquele peão, centralizei a dama, agora ameaçando tomar aqui, porque o peão está cravado. Porém, ele jogou o sólido torre C3. E após torre E2 eu propus empate. Estou ameaçando a dama e estou ameaçando mate. Parece que ganhei, mas ele tem dama D3 forçado e bom. Trocando as damas aqui, se chega a um final bem empatado aí. E essa foi a segunda rodada. Terceira rodada, joguei também contra um jovem do Paraná, o Lucas Deret. E chegou nessa posição aqui, uma defesa em dia do rei, as brancas têm uma vantagem de espaço. É uma posição um pouco delicada para as pretas por causa da ausência de espaço e o excesso de peças menores, né? Tem 4 peças menores para os dois lados, isso favorece o lado que tem mais espaço. Falta casas para as peças, né? E cavalo E5, que é um lance possível para tentar trocar, eu tomo de cavalo. Se ele tomar de torre, bispo F4 e o peão de D6 tem problemas ali, não é tão fácil trocar aqui. Ele jogou cavalo B6, lance natural para abrir o bispo, porém esse lance tem alguns probleminhas, especialmente com a dama que está no ar e fica um pouco fora de jogo, e o cavalo também não está muito bem posicionado aqui. Uma ideia interessante para ele é jogar B5, no estilo do Gambito Bento. Eu não poderia tomar, porque ele troca as damas e cai o meu bispo de cavalo, né? Mas eu poderia tomar de peão, e aí ele poderia jogar bispo B7 para pressionar o meu centro, e mais tarde jogar A6 aqui, buscando compensação no estilo do Gambito Bento. Essa seria uma possibilidade. Porém, ele jogou cavalo B6. E eu coloquei a torre na coluna, torre de F1. E aqui ele jogou cavalo A4, que é um lance que tem que ser. Mas se ele joga um lance natural como bispo D7, conectando as torres, aqui tem um tático legal explorando a situação da dama. Bispo toma F6, bispo toma F6, cavalo E4. Ataquei a dama, e se trocar aqui eu tomo o bispo com cheque. E se ele atacar o meu cavalo, ainda toma a torre com cheque, depois toma a dama e fica uma torre a mais. Então tem esse problema. Ele teve que jogar esse lance, cavalo A4, porém é um lance que não desenvolve, e aí faz com que ele tenha problemas aqui na coluna. Eu troquei. Agora o mesmo tático não funciona, porque se eu trocar cavalo E4, agora a dama volta para D8, defendendo o bispo, o cavalo liberou o caminho. Porém, aqui eu posso trocar e disputar a coluna E, né,
porque a minha vantagem de desenvolvimento me ajuda muito. E a ameaça de dama F4 é muito chata, né? Ameaçando o cavalo e peão de D6 contra um lance como o bispo D7, dama F4 é chato. Ele trocou, e aqui a posição é muito difícil. Ele jogou cavalo D7. Porém, uma jogada como dama toma 2, dama F4, dama toma B2, defendendo o cavalo, vai perder. Eu posso trocar. Bispo toma, torre cheque, rei G7, dama toma D6, ameaçando o mate. O rei pode tentar escapar. Mas aqui as brancas têm um ataque decisivo, né? Com esse rei aqui e a falta de desenvolvimento na ala da dama das pretas. Essa então foi a terceira rodada, a gente chegou a 2,5 em 3. E aí enfrentamos o mestre FIDE Diogo Duarte Guimarães, 2-2-8-6. Começou com uma defesa francesa e chegou-se a essa posição, que é interessante para as pretas, né? Elas estão com o centro, bom domínio do centro, porém as brancas têm uma posição sólida. Não é tão fácil de quebrar, fazer o peão passado aqui é uma ideia, mas ele sempre tem a ideia de C5, às vezes até sacrificando o peão para ganhar a casa C4. Nessa posição, então, eu joguei H6. Ele tirou o bispo. E é um pequeno erro aqui. Talvez seja melhor trocar. O bispo toma. Ou tomar de dama aqui para tirar da... Tomar de dama é melhor, né? Para tirar da coluna. E as brancas podem jogar alguma coisa como cavalo F3 aqui. Ainda que as pretas tenham a vantagem mais tarde, D4 pode ser uma boa ideia. Outra jogada aqui, C5, é uma tentativa aqui. Se jogar D4 tem a casa C4. As pretas estão melhores, mas tem muito jogo aqui pela frente. Após bispo H4, cavalo H5. É uma boa ideia para invadir a casa F4. Ele troca os bispos, naturalmente não tem muito o que fazer. Toma. Agora ele não pode tomar, porque tem a cravada aqui em C2. Aqui ele cometeu o erro decisivo, mas já numa posição difícil. Que foi bispo F5. Era necessário jogar algo como torre de F1, mantendo o jogo. Esse cavalo F4, voltar o bispo para F1. Embora as pretas tenham boa pressão, a partida segue. Bispo F5, agora cavalo F4 é chato. Bispo captura D7, dama captura D7. Torre de F1, simplesmente torre de F8. Esse cavalo é muito forte, o centro é forte, né? As brancas têm que defender esse peão e a possibilidade de fazer o peão passado em D está sempre em aberto. Ele jogou dama B3, aí torre B8, lance computador chiou um pouquinho. Ele gostava de D4 direto, mas não está tão ruim assim torre B8. Dama A3, ele preferia um pouquinho dama F3. D4. Cavalo E4, mas aqui já é bem difícil a posição. Ele estava sem tempo também. Dama C6, uma boa jogada cravando o cavalo por causa do mate lá em G2, com apoio do cavalo de G2, de F4, F5 é uma ameaça. Ele então jogou dama D6, mas aí eu tomei um peãozinho, B3 e dama C8. Rei H2, torre E6. Na verdade foi torre B6, tá? Foi um erro na transmissão esse aqui. Torre B6. Ele jogou dama em A3 e aí torre G6, ameaçando mate. Mate em 2, né? Tomar e dama toma H3. Inclusive contra a torre G1 tem essa ideia, né? Torre G1 então não defende. Aí ele teve que defender com
o cavalo G3, aí veio H5, ameaçando H4, expulsar o cavalo e cai G2, e se ele jogar H4, agora enfraquece a casa G4 aqui. Eu poderia jogar, por exemplo, dama C6, aliás, a partida seguiu assim, né? Dama C6, ameaçando o mate. Se F3, por exemplo, torre toma G3, rei toma, dama G6 e dama toma G2 mate. Então ele jogou aqui torre E4. Torre G1 também não serve, porque torre G4, torre toma H4 vai dar mate. Perdão. Agora sim, ele jogou torre E4. E aqui o F5 é uma boa jogada, se cavalo toma, cai em G2 e cai a torre. Ele atacou a minha dama e eu mantive a dama na diagonal. A torre dele não pode sair porque cai em A8, as brancas abandonaram. Aqui foi uma boa vitória contra o forte jogador. Deixa eu ver, a precisão dessa partida foi 87,3% para as brancas, 95% para as pretas. Bom, aí em seguida, né, quinta rodada, uma rodada dupla, né, foi logo em seguida da partida com o Diogo. Eu joguei contra o mestre internacional César Umetsubo, uma partida curtinha, D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, bispo B4, E3, C5, cavalo E2. Teoria na variante da Niso-Índia, né, variante Rubinstein. Ele jogou esse plano que é um pouco estranho, mas o pessoal joga, que é A3, B6, A3, bispo A5. O bispo parece ficar mal aqui, né? Torre B1 ameaçando B4 e cavalo A6, mas muitos jogadores já me jogaram assim, inclusive o Fier, né? Então é uma linha um pouco provocativa. E aqui eu joguei cavalo G3, bispo B7 e F3 para bloquear a diagonal e poder tirar o bispo, mais tarde avançar o centro. Roque, bispo D3, D5, roque. E aqui ele cometeu um erro, tá? CD4 é um erro aqui, que outros jogadores já cometeram nessa posição, não é uma novidade. Aqui é um pouco melhor para as pretas tomar, e, por exemplo, tomar em C3, jogar torre C8, mas a posição das brancas é promissora, aqui com esse forte centro de peões e o par de bispos. Bispo D3 é uma jogada simples e boa aqui. Porém, CD4 é o que ele jogou. Aqui tem uma jogada forte, que é cavalo B5. Qual que é o ponto dessa jogada? Agora o cavalo sai do ataque do bispo e B4 é uma ameaça. O bispo tem problemas aqui. Aqui ele pensou muito. Acho que jogou da melhor maneira. D por C4, bispo por C4, torre C8. Atacando o bispo. Aqui eu pensei muito, joguei dama E2. E ele jogou bispo D5. Tá ok, aqui o computador chia, mas eu acho que é o Caruana em uma ocasião jogou essa jogada também. A posição é chata aqui. E aqui eu cometi o erro que desperdiçou a minha vantagem, que poderia ser muito grande se eu encontrasse a linha correta. Eu joguei bispo D3. E esse lance não só perde a vantagem, como ele quase fica melhor. Hein? Aqui eu tinha que trocar. E aí eu pensei, por que eu não troquei? Eu achei que dama toma era chato. Se eu jogar B4, ele tem D3, né? Ataca a minha dama e pega o cavalo. E não adianta eu tomar o bispo aí. Então eu pensei, se eu jogar um lance como cavalo toma 7, D3 pode ser chato. E4, D3 pode ser chato. E também a ameaça de dama 2 me preocupava um pouco aqui. Porém, eu posso simplesmente jogar peão toma, que resolve todos os problemas.
D3, claro, deixa de ser um problema. E se dama A2, agora bispo F4, né? Simplesmente tem espaço para o bispo sair, uma torre defende a outra. Tenho não só um peão a mais, não, os peões estão iguais, né, nesse momento. Eu ameaço tomar em A7, vou pular para D6, atacando o cavalo e a torre. E o bispo, esse bispo é problemático, que sempre tem que ficar de olho em B4. Né? B4 é uma ameaça, a dama está defendida pelo cavalo. A posição daqui das pretas é muito difícil. Eu teria que jogar, ao invés de dama A2, dama B3 para bloquear o B4. Mas eu poderia tomar em A7, se torre C4, dama D1. E a posição das pretas é muito difícil aqui, com esse bispo problemático. Bispo D3 foi ruim. Eu esqueci completamente do lance dele, cavalo C5. E agora não tenho B4, porque ele toma meu bispo, toma e bispo C4, e ele que ganha material. Tá tudo alinhado aqui, né? Ao não ver isso e perceber, saber que tinha perdido a vantagem, mas que a posição era complicada, eu joguei aqui cavalo toma 7, propus empate e ataco a torre dele, ele acabou aceitando, e a posição de fato é bem próxima da igualdade após a melhor continuação, que seria cavalo toma D3, se dama toma bispo C4, mas eu ia tomar a torre. E agora ele tem duas continuações, uma mais natural, que é dama por C8, dama por D3, bispo C4, dama C2, não dama por D4, porque torre D8 é muito forte, né? Entrando a torre com tudo aqui no jogo. Dama C2, bispo toma, troco as damas, toma o bispo. Ele joga B5, dando uma casinha para o bispo, contra B4. Eu até ganho um peão aqui, mas ele está muito compensado. O cavalo D5, ele tem esse cavalo forte, a coluna, esse peão isolado. Está mais ou menos equilibrado. E a outra seria a continuação do computador aqui, bispo C4, em vez de retomar o cavalo. Eu teria que encontrar B4, cavalo E5, outra bela jogada defendendo o bispo. Dama B2, toma em F1, toma o cavalo, toma o peão. Eu recupero o material e após dama C2, dama B2, mantenho aqui algo próximo da igualdade. Poderia ser uma continuação possível. Então empatou após cavalo toma 7. Precisão 95% para as brancas, 98,6% para as pretas. Bom, aí joguei contra o Bruno Stark, 220, sexta rodada de preto. Chegamos nessa posição de peão dama isolado para as brancas. Acabei de jogar G6, defendendo o mate. E aqui ele jogou bispo H6, que é um lance natural, mas não é tão bom assim. É melhor simplesmente tomar, a dama toma. Eu me sentia bem confortável aqui, mas a posição é objetivamente equilibrada. Tenho bom jogo contra o peão isolado, a posição é simplificada, mas ele poderia jogar um lance como bispo F1 para defender aqui. Eu não tenho nenhum descoberto com cavalo importante, né? Atacando alguma coisa. A dama defende o bispo, mas não tem nenhum descoberto grande coisa, a posição equilibrada. Porém, ele jogou bispo H6, e aí bispo G5 foi uma boa jogada. E aqui ele cometeu o erro decisivo, foi bispo toma F8. Eu estou atacando a torre lá também, né? Ele poderia tomar aqui, dama toma. E essa posição parece muito perigosa para ele, porque eu estou atacando a torre, estou ameaçando ideias lá em G2. Por exemplo, torre C5 perde. Cavalo C3. Ataquei a dama, se a dama sair mal, aqui está tendo mate. Se tomar o bispo, eu dou mate, aproveitando a fraqueza da última fila aqui. O cavalo tampa a volta da torre, né? Agora cheque, rei e mate. Porém, ele poderia jogar essa posição simplesmente tirando a torre para C2, né? Ou para E1, acho que E1 é melhor. Embora as pretas tenham uma boa posição com torre C8, é bem possível aqui que as brancas resistam.
Após bispo G5, bispo toma F8, bispo toma C1, bispo C5, bispo toma B2. As pretas ganharam peão, ele jogou dama F3 ameaçando F7, dama F6. E acabei convertendo um final aí com peão a mais, uma vitória importante. E aí cheguei a 5 pontos em 6. E aí vieram 3 partidas seguidas contra grandes mestres. Começando na 7ª rodada, né, contra o grande mestre André Diamante. Tínhamos essa posição. Veio de uma defesa Ninzo-Índia. Aqui as brancas têm a vantagem. Elas têm essa maioria na ala da dama móvel, que pode virar um peão passado, mas é algo... As pretas podem lutar. Aqui um lance como dama F7, tirando da coluna, esse bispo C4 e bispo E6. Poderia ser dama C7. Porém, o Diamante jogou aqui bispo G4 nessa posição. E esse é um lance interessante. Eventualmente ele quer trocar e pôr o cavalo dele em D4 aqui, mas ele tem um problema tático, né? E o bispo não está defendido, né? Ele deve ter visto cavalo toma E5, mas esse lance é ruim. Claro, se cavalo toma, bispo toma G4. Se dama toma, bispo C4 cheque e ganha dama. Porém, ele tem bispo toma E2. Quando eu tomo em C6, ele simplesmente toma. Eu não consigo recuperar o bispo aqui, né? Por exemplo, torre C2. Tem, por exemplo, torre D1, né? Torre toma, bispo toma e peça mais. Ou dama B2, atacando aqui. Torre E8 defende. Torre C2 não ameaça nada, porque tem problemas na última fila. Uma jogada forte aqui é dama E5. E as pretas vão manter a peça a mais aqui. Porém, eu vou pelo outro lado aqui. Cavalo G5 é uma jogada forte. Agora, se tomar bispo toma G4, cavalo D4, a estrutura das pretas fica muito ruim, a ala da dama muito mal. Aqui B5 é uma jogada forte. Se cavalo toma dama C4 cheque, pega o cavalo e estou simplesmente jogando C6, o bispo apoia lá a coroação. Essa posição é muito difícil de defender. Ele optou por voltar o bispo para F5. Se tomar em E2, né, eu tenho dama B3 cheque, se rei H8, cavalo F7 cheque, rei G8 toma a torre com cheque descoberto. Se o rei vem para o centro, cavalo E6, rei E8 toma a torre. Se ele tomar o cavalo, ele tem que tomar o cavalo aqui, eu tomo o bispo, cavalo D4 é duplo, porém eu tenho um chequinho aqui, depois tiro a torre mantendo a qualidade a mais. Então ele voltou o bispo para F5, bispo C4 cheque, se rei H8, cavalo F7, o rei tem que ir para F8, agora cavalo F7, eu ataco a torre e quero vir para casa D6 aqui. A posição das pretas é muito difícil, o computador dá uma vantagem enorme aí para as brancas. Torre D7, cavalo D6. Aqui a melhor chance talvez fosse sacrificar a qualidade por um peão, mas a posição das brancas é de grande vantagem. Ele tentou manter o material com bispo E6. E aqui o que eu joguei é ok, mas não é a melhor maneira de converter a vantagem. Eu preciso aqui abrir a ala do rei, e o momento é esse aqui, com F4. Esse é o momento de jogar F4, ele não pode tomar que está caindo o bispo. Se ele tomar, a dama toma. Continua sem poder tomar, está cravado. Se ele jogar cavalo D4 aqui, peão toma, torre F1, cheque, está ganhando material, o rei está cercado. Essa jogada era muito forte, dá vantagem decisiva. Eu troquei, dama toma, e joguei B5. Agora não tem cavalo D4, por dama toma, né? E eu estou ganhando uma peça porque o peão está cravado. Então, mas aqui ele defendeu bem, cavalo E7. E aqui eu cometi um erro que joga toda a minha vantagem fora, uma pendurada. Agora o F4, na hora
mais equivocada possível. Já vou explicar por que eu cometi esse erro. Aqui, dama F3 é uma jogada forte, ameaçando o peão de B7. Não tem B6 porque eu tomo. Se ele defender aqui, uma boa jogada é dama A3, colocando a dama alinhando com o rei. Agora, se B6, eu simplesmente tiro o cavalo para E4. Se ele tomar, eu tomo e estou jogando C6 com um poderoso peão passado aqui na coluna C, e as brancas têm tudo para ganhar. Contudo, eu joguei F4 e aí eu vi cavalo D5, ataca a dama e o peão. Mas eu pensei, vou defender, por exemplo, dama F3, se cavalo toma, dama toma. Se tomar, cai a dama. Porém, repentinamente vi que ele tem dama toma D6 aqui. Se eu tomar, ele toma. Ele não só não corre mais risco, como ele que vai lutar para ganhar aqui, porque ele vai ganhar um peão. Então, quando ele jogou cavalo D5, tive que esfriar a cabeça aqui e buscar alguma outra coisa. Eu encontrei aqui torre A1, uma boa jogada, porque se tomar a dama, eu estou dando mate aqui, né? Rei E7, torre E8. Se ele torre toma, dama toma 1 é forte, que eu ameaço entrar lá em A8. Ele jogou bem aqui, torre B8. Mas pelo menos eu fico com a coluna A. E agora eu joguei dama D3. O computador preferia um pouquinho dama A3, cavalo toma F4, torre A D1, mas realmente não entendo bem. Eu fui tomar o de H7. Me pareceu a melhor tentativa, porém agora ele tem contra-jogo, né? O cavalo em F4 é forte, ele pode atacar em G2. Só que agora, como vocês veem, os dois estão com pouco tempo, 4 minutos, uma posição bem complexa. Ele jogou B6, aqui é um lance minando a posição do meu cavalo aqui. Se eu tomar, claro, cai o cavalo. Ele poderia jogar dama D5, eu daria um cheque. Agora ele volta a dama, dama H4, dama D5, dama H8, terminaria em repetição. Mas aqui acho que ele estava jogando para ganhar. Aqui eu joguei cavalo E4. A máquina fala de cavalo F5. Porém, B toma C5, torre A D1. Para mim não era nada claro isso. Mas ele diz que tem compensação. Eu voltei o cavalo para E4. E se tomar, eu tomo dando duplo. Aí dama G4. Ameaçou mate 1. Torre A2 defendendo. E aí ele jogou bem aqui, torre D1. Vocês veem ali o tempo. Estou com 2 minutos e pouco, ele está com menos de 1. Aqui não tem nada além de torre toma, dama toma D1, cheque e ir com o rei para frente. Agora, eu tive muita sorte. Por quê? Porque o meu rei está exposto, ele pode ficar dando cheque, e ele pode ter a tentação de querer ganhar essa posição. Eu também não sabia, achava que ele poderia estar ganho ou não, né? O computador aponta que ele só tem empate. Aí ele deu uns cheques aqui, eu fiquei em F3, só não colocar o rei na casa errada, por exemplo, F1, dama C4 cheque, e pega a torre. Cheque, ele repetiu, cheque, F2, e aí dama D4 levaria um empate. Aí ele jogou torre D8 buscando a vitória, que tá ok, né? Ele quer inserir a torre no ataque. E eu joguei aqui cavalo D6. A boa jogada obstruindo a torre. A barrinha reclama ali, mas aprofundando é para ser empate. Aqui ele errou. Dama D4 cheque. Natural, quando você tem pouco tempo, queria dar cheque. Mas a continuação melhor para ele é cavalo D3 cheque. Agora o rei vem para G3. Cavalo por C5. E aqui eu teria que encontrar a torre A7, ameaçando mate, que dama toma G7, dama toma H8. Ele pode trocar as damas aqui. Cheque, troca.
e cavalo F5. Esse final aqui eu tenho um peão a menos, mas tem boas chances de empate porque eu estou muito ativo. Porém, ele que vai lutar pela vitória. Porém, ele deu cheque em D4 e agora rei G3. De repente, os cheques dele acabam, né? Ele tem um cheque em E3, mas o rei vai para G4. E não tem mais cheque, eu tenho contra-ataque decisivo aqui, né? Então a posição dele é difícil. Aí, sem tempo no relógio, dama D5 perde. Ele tinha que encontrar aqui para lutar cavalo G6, dando cavalo para defender essa casa. Dama toma e torre toma D6. Se eu tomar, ele vai ter um perpétuo milagroso. Aqui eu pegar a torre, né? E tem chance de empatar o final de damas, enfim, continuação de máquina. Aqui já seria bem difícil. Ele jogou dama D5, mas agora eu forço a troca das damas. E posso tomar o peão de B6. Ele toma meu cavalo. E B7, torre A8, meu peão coroa. Vai custar a torre, né? Eu vou ficar com a qualidade a mais. Vai sobrar outro peão de B para ganhar. Essa então foi a 7ª rodada. Aqui em seguida, né, tinha a partida com FIA, né? Foi uma rodada dupla, sem nenhum respiro, né? E é difícil jogar assim, né? O FIA tinha empatado rápido a partida dele com o Chup na mesa 1. Quando você tem que jogar uma dupla e você tem uma partida difícil logo em seguida que acaba a outra, é uma situação difícil. E acabou chegando nessa posição, veio de uma Ruy Lopes. Eu estou sendo pressionado aqui, mas um pouco pior. Mas estou lutando aqui, ainda tinha algum tempo. É impossível ficar mais ou menos igual que o FIA no relógio ou à frente, mas estava razoável aqui 1h contra 34 minutos. Ele tomou, e aqui eu cometi um erro, que foi tomar de cavalo aqui. Eu fico sem contra-jogo. Tem que tomar de G, com a ideia de tirar o rei aqui e tentar contra-jogo pela coluna G, uma posição complexa. Embora as brancas estejam melhores, mas a posição é complexa. Cavalo toma é ruim. Perde a chance de abrir a coluna G e o controle do centro. Aí ele jogou torre A3. Eu dobrei aqui, a máquina preferia H6 e rei H7 que eu fiz depois. Ele avançou aqui essa massa na ala da dama. Cavalo H4 ameacei mate lá, porém facilmente ele defende com F3. Eu não tenho nada. Eu joguei H6 agora, a máquina manda voltar o cavalo, o que é difícil fazer, né? Torre, bispo B2, ele poderia jogar torre D3, eu ia voltar o cavalo, mas bispo B2 não é ruim, né? Tirei o rei da diagonal, torre D3, o cavalo voltou para defender, e uma bela jogada. Ah não, ele jogou dama A4. O computador critica, né? Ele prefere C5, mas eu vejo que se eu trocasse as damas aqui, eu não teria nenhuma esperança nesse final. Ele está com a vantagem, não tem o contra-jogo e o tempo já baixando, então eu decidi dama C7, que a minha esperança era criar um contra-jogo contra o rei dele. Para isso, precisa manter as damas no tabuleiro que ele erre, né? Mas objetivamente estou perdido aqui. Ele jogou bem C5. Se D por C5, bispo toma E5, é equivalente a acabar o jogo. É que eu encontrei um bom lance para espernear, que foi cavalo D4. Dava um peão, mas abria um pouquinho a posição do rei dele, né? E pode abrir caminho para minha dama lá. E aqui ele gastou um tempo, mas não jogou tão bem aqui. C por D6, ok. Cavalo C4 poderia ser um lance melhor, mas esse aqui tá legal. E aqui ele errou. Com dama D1. Esse lance desperdiça bastante a vantagem. Ele tem que dobrar. Eu ia jogar como cavalo H5. Toma, toma. Com a ideia de torre toma, dama G3, porém aqui ele pode jogar torre G4.
expulsar minha dama, depois trazer o cavalo e consolidar o peão a mais aqui. Dama D1, agora eu defendo com torre D8 aqui. E a vantagem, boa parte da vantagem foi embora, ameaço tomar o peão. E agora ele tomou, segundo... aqui tomar tá ok. O computador aprofundando até aprova essa jogada, bicho toma D4. O problema foi o dama D1. Dama D2. E aí cavalo H5. Uma boa jogada para criar contra-jogo, né? Torre E4. E aqui eu cometi um erro com cavalo F4, natural, né? Cavalo G3 era a jogada. Aí ele meio pode tomar aqui, só que agora chega-se numa posição de duas torres contra a dama. Não pode tomar aqui, porque é duplo. A dama sai, por exemplo, cavalo F5. E as pretas têm boas chances de segurar aqui. Torre E7, o cavalo defende as duas torres estão ativas. Não tem porque as brancas ganharem isso aqui. Cavalo F4 tem a mesma ideia, né? Se ele tomar tudo, vai para a posição de dama contra duas torres, porém tem um detalhe aqui, né? O cavalo ele vai ficar pior em F4 do que em F5. Essa posição, segundo a máquina, está bem chata para as pretas, o que é difícil de entender, né? Nesse momento. Mas a dama tem ideia de invadir aqui, invadir em E8. E não é tão fácil criar contra-jogo contra o rei branco. Ele então jogou cavalo C4, mas a dama F6 e agora teve que simplificar. Cavalo E5, tomou. E chegou-se nesse final, agora é igual. O material está igual, eu defendo esse peão passado, ele não pode tirar a dama. O peão avança, porém ele conseguiu criar jogo aqui. Estava meio apurado aqui, fiquei jogando, meio que passando os lances, e de repente ele teve uma chance no finalzinho aqui. Torre E7, F5. Aqui era prudente tirar o rei para H6, ele não tem nada de especial. Eu contava com essa jogada aqui que perde. Aqui eu tenho que jogar dama E5 para criar contra-jogo lá. Ele não vai ter muito como escapar, por exemplo, de uns perpétuos aqui. A dama está entrando, ou devolver o material aqui com o final empatado. Porém, eu contava com essa jogada. Não tem torre toma, o dama toma G6 e está cravado. Aí ele tira o rei e torre F6 defende aqui. Porém, aqui ele tinha uma chance de ganhar, muito difícil, né? Só com o computador que deu para perceber. Ele jogou torre toma G6, desperdiça a vitória e tinha que tomar aqui de F. Parece uma jogada à primeira vista ruim, porque você protege o rei das pretas, não tem nenhum cheque e o rei das brancas está exposto, né? Por exemplo, uma jogada aqui não torre toma G6, o que toma, dama toma D4, cheque, ele ganha um peão, e o final de damas deve ganhar. Porém, dama E7, ameaçando dama E1. O ponto é que ele pode tomar aqui, não tem nada após dama E1, o rei dele vai subir. Aqui os cheques acabam, com G4, ou dama H1, rei G4, e está vindo com contra-ataque vencedor aqui, as brancas venceriam. A minha sorte, ele não encontrou essa continuação, jogou torre toma G6 e agora chegou no final de damas bem empatado. Agora eu posso até trocar as damas, esse final de reis está empatado, né? Não adianta ele jogar G4, porque eu tomo e volto, é peão da torre, então os reis têm que ficar aqui. Um empate importante, né? Numa situação adversa, pelo que eu expliquei, né? Tinha acabado de vida da partida tensa ali com o diamante. Na rodada contra o Sup, valia ali a liderança, estava eu, ele e o Fier com 6,5.
Uma partida bastante tensa, a posição ficou tensa, rocks opostos. Chegou-se a essa posição, acabou de jogar G6 defendendo H7 e eu joguei F4. Ele tem a ideia sempre de contra-atacar aqui no centro, então eu tenho que jogar com energia, né? Dama F6. Eu joguei torre G4 e torre AC8. Ele está querendo jogar D5 e abrir a coluna C aqui. Então acho que aqui C5 foi uma boa jogada. Se D por C5, dama toma E5, uma boa posição, a estrutura dele é ruim. Porém, cavalo D5, uma boa jogada da parte dele. Eu tomei em D6 aqui, o computador sugere F5. Esse peão toma H4, e uma posição bem complexa para abrir aqui a ala do rei. Porém, ele tomou. Eu tomei, ele tomou aqui primeiro, eu tomei de peão, torre toma D6 e F5. Torre de C, D8, aqui está buscando temas na coluna D, por exemplo, com tem que ficar de olho em cavalo C3, peão toma, torre toma, bispo toma, dama toma C3, com um ataque perigoso. Por isso eu puxei a torre para G3 para defender a terceira fila. Ele jogou A5. O cavalo pode pular para B4, então eu joguei A3 e torre de 8, D7. Ele quer jogar com torre E7. H4, torre E7, dama G4, uma boa jogada. Dama E5. E aí dama G5. Aqui ele está querendo pular com o cavalo para F6, né? Mas eu poderia tomar H5. E se cavalo F6 agora, dama C4. Essa jogada eu não vi. Se torre toma, bispo toma. Cavalo, e se cavalo por H5, né? Tá caindo em G6 agora. E ele tem problemas aqui. Então ele teria que jogar cavalo E4, torre E3, uma posição tensa, mas equilibrada aqui. Dama G5, torre F6. Agora ele tem uma possibilidade aqui que é torre B7, porém eu estou jogando torre B3. Quando ele joga torre F6, torre B7 é mais perigoso, porque torre B3 ele pode trocar, bispo toma e cair em F5. Eu não percebi essa ideia. Ficando apurado, eu joguei H5, querendo abrir aquela do rei. E aí ele fez torre B7. Aqui eu gastei quase todo o meu tempo para encontrar uma jogada, porque meio difícil defender B2 sem abrir muito rei, mas encontrei aqui torre C3, foi uma boa jogada. Se cavalo toma, eu dou mate aqui. Torre D8, rei G7, H6. Ele jogou rei G7. A máquina prefere torre B8. Chega num final mais ou menos equilibrado, com dama G3. Troca. Cavalo F4. E eu posso jogar F por G6. Se ele der o duplo aqui, tomar a torre, eu vou tomar em H7. Ficar com aquele peão em H7 deve chegar a um final equilibrado. Ele jogou rei G7, um lance interessante. H6, rei F8, agora sem tempo no relógio eu não encontrei uma jogada que seria muito interessante na prática, que era dama D2. O que eu não via, né, que se cavalo toma, eu vi dama D8 cheque, dama E8, dama toma F6, porém está caindo a torre aqui. Mas aqui está perdido. Após F toma G6, se HG, H7 ganha. Ele não tem nenhum cheque nem nada. Então ele não pode tomar essa torre. Ele teria que jogar um lance como torre B8, agora torre B3. Tira a torre do ataque. Quando troca e toma.
eu aqui posso tomar em A5. E o final, nos finais, o bispo, com esse peão A passado, o bispo vai ser superior ao cavalo nessa posição aberta. Os brancos têm chance aqui de pressionar. Porém, eu joguei dama G3 e esse lance vai para um final chato aqui. Ele toma de peão, torre H1, cavalo F4, torre G5 para sair do duplo, a máquina prefere rei B1. Torre G7 é possível, porém ele tem torre toma H6, né? Só que eu teria boas chances de empate nesse tipo de final aqui. De lutar pelo empate. Por exemplo, rei toma, torre toma H6. Estou atacando os dois aqui, né? Esse aqui seria possível. Porém, eu joguei aqui, aí ele jogou muito bem, cheque. Rei tem que vir para B1, cavalo D4, defende aqui. E agora eu cometi o erro decisivo, torre de H, H5, sem tempo no relógio. Torre G7 era melhor, ele poderia jogar esse. Torre toma F7, por exemplo, rei toma, torre toma H6, rei G7, mas o final é difícil, eu tenho um peão a menos, eu tenho esse peão H passado, porém é possível lutar ainda, por exemplo, com torre D6. Esse aqui fica perdido, agora ele vai atacar o meu rei, ficou abandonado, torre E1, torre E2 são ameaças. Tentei aqui um esperneio, mas sem muita chance. E a partida acabou em breve. É um monte de peão, ainda pendurei o bispo e abandonei. Bom, tinha 6,5 e 9. Essa partida teve 90,5 para mim de precisão, 96,3 para ele. 10ª rodada, estava com 6,5 ali, ainda com chance de brigar pelos primeiros lugares. Joguei contra o jovem Frederico Jardim, 14 anos, já 2,311. MF, né? Já está com rating de MF. O bicho fez um grande torneio, ganhou bastante rating. E foi uma francesa das trocas. Mas embora tenha sido uma defesa com reputação de... uma reputação um pouco de empate, digamos assim, né? De empata muito. Deu jogo, né? E chegou-se a essa posição. Acabou de tomar um peão meu aqui. Eu joguei torre G6 para provocar aqui um desequilíbrio, porém dama toma H6 é um pouco chata, que a ala do rei das brancas está mais vulnerável. Eu não vi que após trocar as torres aqui, tem o dama H3, ele não se mexe direito. Se dama D3, bispo toma D2, ganha uma peça, porque não pode tomar de cavalo, cai a dama. Se ele tomar de dama, cai o cavalo. Dama D1 leva algo parecido com dama G4 e bispo toma D2. Está chato aqui. Eu tenho a ideia de cavalo G6, cavalo H4 e atacar. Acabei jogando torre G6. Ele trocou. Eu melhorei um pouquinho a minha estrutura, mas agora a minha vantagem é pequena. Não cheguei a ter uma chance assim, de ganhar depois. E a vantagem foi logo embora. Eu recuperei o peão. Porém, ele jogou muito bem aqui. Fui ativando as peças. E essa jogada é legal aqui, H4, se torre toma, dama tem cavalo F5 cheque, não dá para tomar de peão. E se dama toma, cai a torre em H4, ele ganha qualidade. Então eu joguei bispo toma G3 e propus empate. Poderia seguir FG3 e algo como torre H5 aqui. E ele aceitou o empate, né? E chegamos na última rodada com 7 pontos em 10, precisando da vitória para buscar ter chances de classificar para as Olimpíadas. Lembrando que tinha 3 vagas, né, que o FIA já estava classificado. Se ele ficasse entre os 3, a vaga iria até o 4º. E eu joguei contra o mestre nacional, o Antônio Carlos Bambino.
E foi uma partida interessante, peão dama isolado para as brancas, aqui tem uma boa vantagem de desenvolvimento, porém sempre tem um risco dessas posições, após fazer a ruptura típica D5, que é o que eu fiz, a posição secar. Se ele tomar aqui, eu tenho lances como o cavalo toma F7 aqui. Rei toma, cavalo toma D5, está abrindo tudo aqui. O rei das pretas não vai conseguir se defender, estou atacando a dama também. Ele jogou bem aqui bispo E8, agora está cravado o peão. E eu joguei dama F3. Peão toma. E tomei de bispo. Tomar de cavalo era possível, porém essa posição não me convencia muito. Cavalo toma, bispo toma e dama F6. Porque se eu tomar em B7, né? Agora tá tendo... Esse cavalo tá no ar. Não, a dama toma, eu posso tomar a torre. Né? Ele troca as damas. Por exemplo, bispo toma, troca as torres, torre toma, torre B8. Com contra-jogo aqui, os dois bispos, boas chances de empate. Ou mesmo torre C8 para invadir em C2 e boas chances de empate. Então, bispo toma D5, acho que mantém o jogo mais tenso. Se cavalo toma, é bem chato, né, com esses dois cavalos no centro. Mas aqui ele cometeu o erro decisivo, que foi bispo D6. Era melhor colocar o bispo lá em F8, ele ficaria mais seguro, né? Aqui, agora eu tenho uma continuação forçada que leva vantagem e ganha um peão numa situação mais, digamos assim, mais clara para mim. Cavalo C4, dama C7, troco, tem que tomar de torre, bispo toma, torre B8. Se ele trocar aqui, eu tomo de cavalo, cavalo defende o peão de B2, o que é importante. Se torre B8, eu posso tomar em A6 e mantenho os dois peões. Ele jogou torre B8 direto, mas agora, após a troca aqui, B4, consolida o peão a mais ala da dama e tudo funciona para mim, taticamente. Inclusive, ele não pode tentar torre toma B7, dama toma B7, dama D2, que ataca a dama e o cavalo, porque eu tenho dama E7, ameaço o mate da gaveta lá no fundo e defendendo a torre. Dama D2 era possível, até a sugestão da máquina, porém, torre D1, dama B2, cavalo D5, por exemplo. E está tudo defendido aqui, não pode tomar lá porque cai a torre, né? Também seria difícil defender. Após dama B6, cavalo D5 foi bom. Ele toma o bispo. Troca. Não torre toma E8, né? Seria uma boa forma de perder. Torre toma, ele está me ameaçando mate, não posso tomar a dama. Mas sim, eu tomo a dama, recupero o bispo e o final de torres é vencedor aqui. Peão a mais, a estrutura quebrada aqui das pretas. Acabei convertendo aqui com uma outra chiadeira da máquina, mas não chegou a ficar patado nem nada. E a estrutura dele é difícil criar contra-jogo, né, com esses peões quebrados. Eu abandonei aquela do rei para conseguir ficar com os dois peões passados na ala da dama. E aqui ele abandonou, né, tá bem mais rápido aqui os meus peões do que os dele. E consegui chegar a 8 pontos. Os resultados me ajudaram muito e a gente chegou à seguinte classificação aqui. Após a última rodada. O Sup em primeiro com 9 pontos. Fia, que empatou com Molina, ficou em segundo com 8,5. E eu acabei ficando em terceiro nos critérios. Aí meu desempate era muito bom, com 8. O Molina ficou em quarto. Então as vagas aí foram Sup, minha e do Molina. O Fia já estava classificado por ser o campeão em 2024.
Aí depois ficou o Lucas um pouco atrás no empate, o Diamante e o César, aí todo mundo aí com 8 pontos. Depois o Quinte, pode brigar aí na vaga pelo rating com o Diamante, são os dois mais próximos no momento. O Darcy, o Fred Jardim ficou em 10º, excelente torneio, assim por diante. A gente tem os 20 primeiros. Bom, pessoal, esse vídeo foi longo, um vídeo de 1 hora, né? Mas contando a minha história nesse Campeonato Brasileiro e muito feliz pelo pódio, ter classificado para as Olimpíadas e encerrando assim o ano de torneio de 2025, 2026 tem mais, mas vai ter vídeo também antes do fim do ano, tá certo? Bom, Feliz Natal para todo mundo, deixe seu like, se inscreva e fique ligado no nosso conteúdo. Valeu e até a próxima.